Durante pronunciamento ao vivo, o deputado Maurício Marcon lamentou o posicionamento de Lula e seu governo sobre a violência política que está sendo perpetrada pelo ditador Nicolás Maduro na Venezuela. O deputado e sua esposa mostraram como não há qualquer manifestação dos esquerdistas em defesa dos cidadãos que sofrem abusos do Estado. O deputado questionou: o que mais nos preocupa é pensar que se o Lula acha normal fazer o que está sendo feito na Venezuela, se o PT perder em 2026, o que ele vai fazer com o nosso país? Marcon disse. Então esse papinho de democrata do Lula simplesmente foi para o lixo. Maurício Marcon mostrou como os mecanismos utilizados para se manter no poder são os mesmos nas ditaduras. Ele apontou: essa semana a gente teve duas coisas muito engraçadas na Venezuela. Não sei se vocês acompanharam, mas o Maduro pediu para a população parar de usar o WhatsApp. Então, é isso aí que eles querem fazer com nós. E ele também proibiu o Twitter. O Twitter está proibido na Venezuela. Então, o próximo passo, obviamente, é proibir o Instagram e o Facebook e depois o YouTube. Então, quando o governo de esquerda aqui, com os ministros do Supremo, com Alexandre de Moraes, o Barroso, enfim, tentaram implementar aquele PL da censura que nós lutamos bravamente junto com vocês aí na rede social, principalmente pressionando o centro para que não fosse aprovado, era isso que eles queriam fazer. O deputado disse: fica cada vez mais claro que era isso que eles queriam fazer. Então, transmissões como esta, que entre Twitter, Facebook e Instagram está com 1.000 pessoas, que depois é assistido por milhares de pessoas, onde a gente traz uma informação diferente do que é dado pela Globo, por exemplo, ela seria proibida. E o Brasil certamente entraria no rol dos países onde é proibido rede social. E aí o governo, muito provavelmente, iria criar uma rede social dele, onde você só poderia postar receita de bolo. Marcon afirmou: então a gente está muito próximo de uma ditadura no Brasil. Eu acho que a cassação do meu mandato pelo TRE, aqui do Rio Grande do Sul, ela explicitou ainda mais isso. E a ineligibilidade do presidente Bolsonaro por ter feito uma reunião com embaixadores também. É um absurdo, né? Eu fui cassado simplesmente porque eu sou de direita e vice-líder da oposição. Isso ficou escancarado. Então a gente caminha a passos perigosos para também estar aí amanhã ou depois o Lula fazendo o que o Maduro fez. Quer dizer, não, eu não vou deixar a extrema-direita, que todo mundo que não concorda com eles é extrema-direita, assumir o poder. O deputado alertou: é muito perigosa essa posição do Brasil. O Brasil hoje é um pária internacional. Nós estamos ao lado de Irã, de Cuba, de Coreia do Norte, países completamente antidemocráticos. Nós estamos nos posicionando com esses países, enquanto a própria Organização dos Estados Americanos e a Europa como um todo não reconhecem a vitória de Maduro, o Brasil e o PT reconheceram. Então, a gente está numa posição muito perigosa e isso traz um alerta para que a gente possa ir, quando for votar esse ano, não votar em PSB, PDT, PSOL, PT. Esses partidos, eles apoiam o que aconteceu na Venezuela. Na conjuntura jurídica atual do Brasil, muitas pessoas estão sendo tratadas como subcidadãos e subhumanos, sendo perseguidas implacavelmente por medidas judiciais invasivas e arbitrárias, sem direito razoável ao contraditório e à ampla defesa, pelo simples motivo de terem manifestado apoio ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Por expressarem suas opiniões, são alvo de CPIs, de inquéritos secretos conduzidos pelo ministro Alexandre de Moraes no Supremo Tribunal Federal, ou são vítimas de medidas arbitrárias, como prisões políticas, apreensão de bens, exposição indevida de dados, entre outras. O ex-presidente Jair Bolsonaro chegou a advertir em um pronunciamento para uma manifestação da subprocuradora Lindora Araújo, da Procuradoria-Geral da República, que denunciou o uso da técnica da Fishing Expedition por parte do ministro Alexandre de Moraes.
A técnica é comum nos inquéritos conduzidos por Moraes contra adversários políticos, jornais independentes e cidadãos que se expressam de maneira crítica contra a conduta de ministros da Suprema Corte. Neste modus operandi, o investigador promove uma devassa em pessoas escolhidas por ele para procurar algum indício ou algum motivo para acusação, em contrariedade ao preconizado pelo direito que deveria investigar fatos. Em inquéritos conduzidos em cortes superiores, observa-se um procedimento característico. Matérias da velha imprensa atribuem um rótulo ou marca a um grupo de pessoas e isso é tido como suficiente para quebras de sigilos, interrogatórios, buscas e apreensões, prisões e confiscos. As matérias e depoimentos de pessoas suspeitas são aceitas sem questionamento e servem de base para medidas cautelares contra as pessoas marcadas, após promover uma devassa nas pessoas e empresas no que é conhecido como Fishing Expedition. Os dados são vazados para a velha imprensa, que então promove um assassinato de reputações que dá causa a novas medidas abusivas. Conforme vários senadores já notaram, os procedimentos são comumente dirigidos aos veículos de imprensa independentes em evidente tentativa de eliminar a concorrência, controlar a informação e manipular a população brasileira. Os inquéritos são mantidos abertos por tempo indeterminado para continuarem a produzir seus efeitos devastadores sobre as vidas dos investigados que não têm meios para questionar as decisões. Em um inquérito administrativo no Tribunal Superior Eleitoral, seguindo esse tipo de procedimento, o ministro Luiz Felipe Salomão ordenou o confisco da renda de diversas pessoas, sites e canais conservadores, inclusive a Folha Política. A decisão recebeu elogios dos ministros Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. E o inquérito passa de corregedor em corregedor, muitas vezes sem que a situação dos alvos seja sequer analisada. Após o ministro Luiz Felipe Salomão, já foram relatores do inquérito os ministros Mauro Campbell Marques e Benedito Gonçalves, e o atual relator é o ministro Raul Araújo. A decisão de Salomão não discrimina os conteúdos e atinge a totalidade da renda dos sites, com o objetivo de levar ao fechamento dos veículos por impossibilidade de gerar renda. Todos os nossos rendimentos de mais de 20 meses de trabalho são retidos sem base legal. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar a impedir o fechamento do jornal, doe qualquer valor à empresa Raposo Fernandes através do Pix, utilizando o QR Code que está visível na tela, ou o código ajude@folhapolitica.org. Caso não utilize Pix, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há mais de 10 anos, a Folha Política vem mostrando os fatos da política brasileira e dando voz a pessoas que o cartel midiático quer calar. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista. A gente tem visto na Venezuela também o absurdo que a gente está vivendo lá, e o Lula segue, né, fingindo que não é com ele. A gente teve uma entrevista do Celso Amorim essa semana dizendo que, veja bem, as eleições nem foram tão violentas assim. E o que mais nos preocupa é pensar que se o Lula acha normal fazer o que está sendo feito na Venezuela, se o PT perder em 2026, ele vai perder, o que ele vai fazer com o nosso país? É verdade. Qual que vai ser a postura do presidente ex-presidiário aí? Será que ele vai permitir que o Tarcísio, que o Bolsonaro assumam? Que são os nossos... primeiro o Bolsonaro, obviamente, né? Mas se ele não conseguir tirar essa inelegibilidade absurda dele, será que ele vai permitir? Então esse papinho de democrata aí do Lula simplesmente foi pro lixo, né? E seguindo na Venezuela, o Wall Street Journal, uma informação de última hora, uma informação de hoje, amor, falou que o governo americano de Joe Biden e Kamala Harris, né, defensores também da esquerda, né,
estudam uma anistia para o Maduro, né? Teriam oferecido uma anistia. A gente sabe que o FBI tem uma recompensa de 15 milhões de dólares por informações para prender o Maduro, porque ele é investigado, né, acusado, se não me engano, por chefiar aí, ou fazer parte de uma rede de tráfico de drogas internacional, né? Então ele usa o país dele para basicamente servir de rota aí para droga, né? E os Estados Unidos estariam dispostos a tirar todas as acusações contra o Maduro e ele eventualmente ter algum asilo, né? A gente viu que, acho que o Panamá, não foi o Panamá, foi... agora me fugiu o nome do país que ofereceu refúgio para ele, enfim, para que ele, porque ele só sai do poder, né? Não dá nem para imaginar como é que ele sairia do poder, né? Afinal é um ditador amigo do Lula. E essa semana ele... Quer falar alguma coisa? Não, tu vai continuar o mesmo assunto? Sim. Depois eu vou explicar uma coisa. E essa semana a gente teve duas coisas muito engraçadas na Venezuela. Não sei se vocês acompanharam, mas o Maduro pediu para a população parar de usar o WhatsApp, né? Então é isso aí que eles querem fazer com nós, né? E ele também proibiu o Twitter, tá? O Twitter está proibido na Venezuela. Então o próximo passo, obviamente, é proibir o Instagram e o Facebook e depois o YouTube. Então quando o governo de esquerda aqui, com os ministros do Supremo, alguns, como o Alexandre de Moraes, o Barroso, enfim, tentaram implementar aquela PL da censura que nós lutamos bravamente junto com vocês aí na rede social, principalmente pressionando o centro para que não fosse aprovado, né? Era isso que eles queriam fazer. Nós falamos, avisamos e ficou agora cada vez mais claro que era isso que eles queriam fazer. Então, transmissões como essa aqui, que entre Twitter, Facebook, Instagram, a gente está com 1000 pessoas, que depois é assistido por milhares de pessoas, onde a gente traz uma informação diferente dada pela Globo, por exemplo, ela seria proibida, né? O Brasil certamente entraria no rol dos países onde é proibido a rede social. E aí o governo muito provavelmente iria criar uma rede social dele onde você só poderia postar receita de bolo. Então a gente está muito próximo de uma ditadura no Brasil. Eu acho que a cassação do meu mandato pelo TRE aqui do Rio Grande do Sul, ela explicitou ainda mais isso. A inelegibilidade do presidente Bolsonaro também por ter feito uma reunião com embaixadores também é um absurdo, né? Eu fui cassado simplesmente porque eu sou de direita e vice-líder da oposição. Isso ficou escancarado, né? Então a gente caminha a passos perigosos para também estar aí amanhã ou depois o Lula fazendo o que o Maduro fez, que é dizendo, não, eu não vou deixar a extrema-direita, que todo mundo que não concorda com eles é a extrema-direita, assumir o poder porque, né, eles não querem, eles acham que bom é a esquerda. Então a gente tem que ficar muito atento, é muito perigosa essa posição do Brasil. O Brasil hoje é um pária internacional, né? Nós estamos ao lado de Irã, né, de Cuba, de Coreia do Norte, países completamente antidemocráticos. Nós estamos nos posicionando com esses países, enquanto a própria OEA, que é a Organização dos Estados Americanos, e a Europa como um todo, né, não reconhecem a vitória de Maduro. O Brasil e o PT reconheceram. Então a gente está numa posição muito perigosa, e isso traz um alerta para que a gente possa ir, quando for votar esse ano, não votar em PSB, PDT, PSOL, PT. Esses partidos, eles apoiam, né, o que aconteceu na Venezuela: estupros, mortes, perseguições, tiradas de liberdade, miséria. Sabe, o professor Cláudio fez um discurso muito bom essa semana, que ele falou uma coisa que é nevrálgica, assim. Suponhamos que a votação deu 70-30 mesmo. Só de imaginar que 30% das pessoas ainda votaram no Maduro, né? É um negócio assim que é mais ou menos os 30% que se diz que tem do PT aqui no Brasil, né? Aconteça o que acontecer. Tipo, só porque eles têm talvez um carguinho, estão ganhando super bem, mas a gente tu sair na rua ver que teus conterrâneos estão morrendo de fome. Comeram bicho. Não tem mais bicho, não tem mais gás, não tem mais luz, as pessoas têm que cozinhar com uma madeirinha que elas acharem na rua, sabe? Elas não têm o que comer, elas têm que ficar na fila pra pegar ração. Tipo,
tu tem olhar carteirinha que tu pode comprar. O teu parceiro, o teu vizinho, né? A pessoa que tá morando aí do teu lado, né? Às vezes parente que tá sofrendo só porque tu tá ganhando uma boquinha. É uma pequenez terrível. Eu também fiquei pensando nisso. Porque tem um vídeo que viralizou, né? Depois que ele proibiu o WhatsApp. Do cara falando que é contra o WhatsApp, que não pode ter, que não sei o quê. Aí ele recebe e uma toca o ligação. telefone bem na hora e o repórter vê, é do WhatsApp a ligação. E ele sai, olá, que tal? Bem faceiro falando no telefone. Então, assim, é triste, sabe? Tipo, o cara tem internet, tem telefone, tava super bem vestido. E a gente vive essa situação, né? Então, se tu não te ama, pelo menos ame os teus, né? Teus pais, teus filhos que passam numa miséria como essa. Se tu não tem pai nem filho... Não, lá se tu ficar doente, acabou, né? Cara, que tu ame teu pet, então, né? Ama um cachorro, pelo menos, né? Verdade, porque lá nem cachorro não sobrou. Vocês devem lembrar assim, da época, procurem aí na internet que os bichos do zoológico de Caracas morreram de fome. Gente, esse é o sistema que o Lula tá defendendo. Né? Tem mulher sendo presa por simplesmente ser contra o governo. Presa e talvez estuprada, sabe-se lá mais o quê. A família não teve acesso a ela, eu tô vendo a notícia aqui agora. Nós estávamos até esses dias, agora ontem, eu acho que foi que o Alexandre de Moraes soltou o Felipe Martins, ficou preso 6 meses. Sem crime nenhum. A gente tá caminhando pro mesmo lugar, então, gente. Mesma coisa. Então a gente tem situações, mas isso é na Venezuela, é longe, não sei o quê. Eu falei agora de Flores, o PSB, que é o partido do Alckmin, que tava lá com o Hezbollah e com o Estado Islâmico, tá? É vice-candidato de uma chapa em Flores da Cunha. Então não é tão longe assim, vocês entendem? É muito próximo de nós. E se a gente não reage, não votar nas pessoas certas... Daqui a pouco nós estamos elegendo aqui um prefeito, um vice de Flores da Cunha do PSB. O PSB do Dino, ele tá no governo de Caxias do Sul do PSDB, né? Então, a gente tem que ter essa noção e passar para as pessoas isso também, para que esses partidos... Não ouvir as palavras doces e achar só porque a pessoa é queridinha, limpinha, ela não tem outras intenções, né? O que mais que tu quer falar aí? Não, eu só ia comentar que eu falei, eu não sabia dizer exatamente as palavras, né, do direito, que eu não entendo muito bem, mas a ONG Lola, ela entrou com um pedido na Comissão Interamericana de Direitos Humanos, né, da Organização dos Estados Americanos, com uma denúncia pedindo medidas cautelares para a libertação da opositora Maria Oropesa, é o nome dela, tá? Que ela foi sequestrada, tá, gente? Ela não foi presa porque... Ela tá sequestrada. Ela tá sequestrada, a família não tem informações sobre ela. Uma mulher e o Lula, ó. As feministas do Brasil, ó. Não se sabe se ela tá bem, se ela tá mal, se ela tá morta. Boquinha fechada porque são uns hipócritas.